acontecido, o Patrick anunciado oficialmente, o Nicão, tricolor do Morumbi, dando chapéu no Internacional. É isso, Flávio Ortega. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bem, Abel? Grande abraço para você, um abraço para todos do programa, para o Pedro Ivo, para o nosso presida Mauro Naves e principalmente para o Fã de Esportes. Sem dúvida, né? Vamos começar esse giro aí pelo mercado da bola dos times paulistas com o São Paulo. A gente pode até, né, Abel, debater os nomes, o torcedor está empolgadíssimo, mas também o São Paulo é aquele que se movimenta de forma mais veloz e fecha as contratações, não só nos números dos atletas contratados, mas também nos nomes, e são nomes bem interessantes, né? A gente já tinha Rafinha e Alisson, que estavam no Grêmio, Jandrei, goleiro que era reserva no Santos. E nós tivemos hoje também um dia bastante movimentado, com o anúncio do Patrick, mas principalmente essa notícia do Nicão, né? Vamos começar com ela primeiro, porque impressionou como na calada da noite, digamos assim, o São Paulo deu o chapéu no Internacional e contratou esse jogador de 29 anos, um ídolo recente da torcida do Atlético Paranaense, né? Autor do gol recente da Copa Sul-Americana, um atleta de 29 anos que fecha por 4 temporadas. Ele tinha tudo acertado com o Internacional, já tinha dado ok verbalmente ao Colorado, mas alguns detalhes burocráticos, comissão de empresário, né? Isso acabou travando o negócio. E aí, pela manhã, o Inter e o empresário Paulo Pitombeira acabaram encerrando as tratativas. E o São Paulo já tinha a negociação muito bem encaminhada, tanto que o empresário disse ao Internacional que o jogador seguiria um outro destino, e esse destino o Morumbi. Então, a gente percebe pelos nomes, né, e pelo perfil das contratações, Abel, de que é um São Paulo buscando jogadores experientes, jogadores que são considerados internamente pela comissão do Rogério Ceni o chamado perfil vencedor, né? O Rafinha, o Patrick, né, também anunciado como reforço até dezembro de 2023, São Paulo compra uma boa parcela dos direitos econômicos desse jogador. Agora o Nicão, são atletas de muita raça, de muita garra e que são marcados pelo torcedor dos clubes que atuavam, né, como jogadores de muita entrega. Então acho que essa é uma marca interessante. Lembrando que o São Paulo ainda quer um zagueiro, né, para quando perder o Arboleda para convocações, quando não tiver o Miranda por suspensão ou lesão, e tem a questão do Soteldo, né? O Soteldo é um jogador que ainda interessa ao São Paulo. O Rogério Ceni quer um jogador veloz de lado de campo. O ex-atacante santista, que atualmente está no Toronto FC, jogando fora aqui do país, jogando no Canadá. São Paulo fez uma última oferta, que é de empréstimo de 1 ano, pagando um alto salário ao Soteldo, mas com passe fixado de compra ao Toronto de 50% dos direitos econômicos do Soteldo depois desse 1 ano de empréstimo. Até este momento, de quarta-feira para cá, o Toronto ainda não respondeu, mas o São Paulo está aguardando que possa receber um sim desta negociação também nos próximos dias, Abel. Legal, Ortega. Antes de eu acionar o Mauro e o Pedro Ivo Almeida, vamos colocar aqui alguns números do Nicão, que está aí chegando, mais um reforço chegando no tricolor do Morumbi, hein? O Rogério Ceni começando a deixar aí o time, de repente, do jeito que ele quer. Ele reclamava no final da temporada passada, exatamente depois daquela derrota para o Flamengo, ele dizendo dos problemas que tinha nesse time tricolor. Olha o Nicão aí, 32 presenças em jogadas de gol, líder do Atlético Paranaense na temporada 2021, tem o mapa de calor do Nicão. Em gols, no Atlético Paranaense, no Furacão, ele é o líder em construções, com 12, é o líder também com 11 assistências e o segundo goleador com 9 gols marcados. Tá aí então o Nicão chegando ao Morumbi. Mauro Naves para esse time do Rogério Ceni. Eu estava me lembrando exatamente daquele jogo contra o Flamengo, que o São Paulo em poucos minutos já perdia, já era goleado, foi um desastre aquele jogo, a goleada poderia ter sido maior, e depois do jogo o Ceni falando que muita coisa tinha que mudar no São Paulo, senão o São Paulo teria problemas. Depois de tudo que a gente está vendo nessa semana, nesses dias, Rogério Ceni mais tranquilo, você já começa a imaginar um São Paulo bem melhor? Com certeza, Abel. E ele pedia muitos jogadores pelas beiradas, né? O Rogério sempre gostou de jogar com esse tipo de atleta, né? Nesse esquema em que tenha velocistas
pelos dois lados, né? Por isso fala-se também no Soteldo do outro lado. Acho que o Patrick vai fazer uma função pelo lado esquerdo, mas não necessariamente uma função de ponta esquerda ali, né? E o Rogério gosta quase que um ponto esquerdo, um ponta direita e tal. Então, tá meio difícil essa do Soteldo, é meio difícil, mas excelente negociação aí com o Nicão, o São Paulo que perto do que se via, perto do que virou o ano, pela deficiência de dinheiro, não vai dar, tem que pagar isso e aquilo. São Paulo se reforçando muito bem, eu acho que o Rogério tem motivos para sorrir. Eu só queria saber aonde o Nicão queria jogar, no Inter ou no São Paulo? Então, o que foi o fator decisivo? Uma comissão do empresário, o diferencial para o empresário, porque entre São Paulo e Inter parece que está tudo bem, né? É Patrick para cá, Lisieiro para lá, então assim, deu chapéu e tal, acho que a relação entre eles é muito boa. Aí faltou o quê? Há uma diferença de grana para o empresário. E aí, o que o Nicão falou sobre isso? O salário era o mesmo? O tempo de contrato era o mesmo? Para ele estava tudo bem? Aonde ele queria ir? Porque até ontem a gente fez um programa montando um novo Inter e ele estava lá. Aí, de repente, por uma diferença de grana do empresário, ele está no São Paulo. Queria saber, claro que ele vai chegar no São Paulo, dizendo que era ali que ele queria jogar, etc. Só que se ele chegasse no Inter, ele ia falar a mesma coisa. Acho que nesse momento o jogador tem que se posicionar um pouco. Não sou contra os empresários, nunca fui. Acho que eles têm uma função importante em procurar a melhor opção para o jogador, mas a decisão tem que ser do jogador e não numa diferença de grana que ele, empresário, vai receber. É interessante esse assunto levantado por você, Mauro, que a gente sabe que cada jogador age de uma maneira. Tem jogador que às vezes abre mão de uma parte financeira porque quer jogar no clube do coração ou porque acha que no clube tal, no clube X, ele vai ter mais sucesso, vai ter mais chance de título. Mas só quem pode responder isso é o Nicão, que a gente sabe por enquanto é que realmente faltou um acordo ali com o empresário. De repente o Internacional não quis pagar o que o empresário estava pedindo, o São Paulo pagou. Mas quando o Nicão falar, é uma boa pergunta para ele explicar, né, onde ele realmente queria jogar. Eu acho que ele não vai fugir disso, vai falar que queria jogar no São Paulo. Pedro, o que você acha de tudo isso e desse São Paulo cada vez mais reforçado, né? Rafinha, Alisson, Patrick, Nicão. É curioso, esse é aquele tipo de resposta, Abel, só quando o Nicão aposentar, passar uns 10 anos da carreira, ele sentar ali no nosso Bola da Vez ou no Sport Center, ele fizer uma pergunta sincera, aí talvez ele fale a verdade. Por enquanto, claro que ele vai dizer que prefere jogar onde ele está. Agora, sobre esse pacotão, ele é interessante e eu não me apego tanto a essa situação de espírito vencedor, mentalidade vencedora, de jogadores acostumados, porque o Rafinha é vencedor e ano passado deu água. O Patrick pode ser para uns mais experiente, mas teve um 2021 ruim. O Nicão não. O Nicão a gente pode falar do aspecto técnico dele, vem de um 2021 muito bom. Talvez seja até aqui a contratação que mais agrade, esse balão, o chapéu, como queiram chamar no Inter. É interessante porque é um jogador de beirada de campo, um jogador que faz de fora para dentro, o facão ali, né, da direita para dentro, sabe acelerar, mas não é somente um jogador de velocidade e correria, sabe cadenciar, se precisar também, sabe controlar o jogo por dentro. É muito interessante. É um jogador que chega para compor muito bem. Acho que vai ser uma importante peça. Eu acho que o fator decisivo, não somente ser vencedor ou não, mas ser um jogador que resolve, que cria chances, que dá assistência, que finaliza, que marca gols, tem um diferencial que eu acho que é o que falta muitas vezes do meio para frente no São Paulo. Jogadores de qualidade, mas sem tanto punch, sem aquele momento ali de decidir, sem saber chegar na hora e finalizar, entregar. O Luciano passou muito tempo fora esse ano, perdeu isso. Teve às vezes com o Rigoni, com o Caleri, mas tinha uma inconsistência. É mais uma opção que pode ser decisiva. O Patrick, eu sinceramente ainda tenho dúvidas. Não gostei de 2021 do Patrick. Esse encaixe dele pode ser um pouco problemático para o Rogério, não sei o que ele pensa, se vai deslocar o Gabriel Sara para a direita para colocar o Patrick, acomodar o Patrick na esquerda, que hoje ele é muito mais um ala ali ofensivo do que exatamente um volante. Então vai ser interessante acompanhar como é que vai ser esse trabalho do Rogério Ceni. Agora, dentro das possibilidades, Abel, só para fechar e te devolver, dentro das possibilidades do São Paulo, que hoje não briga por Libertadores, não joga uma Libertadores, não vem de um bom ano, é uma janela interessante. Quando você pensa em Rafinha, em Jandrei para o gol, em Nicão, em Patrick, é uma pena perder o Lisieiro ali, que apesar de já estar desgastado com alguns, poderia ainda ter o seu potencial. Agora talvez tentar ir num zagueiro para compor, que a linha defensiva talvez seja um pouco experiente, e um volante,
dentro das possibilidades, acho que o Rogério Ceni vai ficar um pouco mais tranquilo. Vamos voltar com o Ortega? E aí eu fiquei imaginando, Ortega, se o Fábio Carilli desse uma entrevista hoje, ele poderia falar algo semelhante ao que disse o Zé Ricardo. Tá levando muito não, tá lembrando